O ABC Paulista foi o coração da industrialização brasileira e o berço da luta sindical. Hoje, diante das novas transformações econômicas e tecnológicas, uma nova força se revela: o conhecimento. Mas qual é o papel da mão de obra qualificada e da estabilidade social para o desenvolvimento econômico de uma região como o ABC? O mesmo chão de fábrica que ergueu o ABC agora se renova com o chão das escolas, onde nasce a nova força de trabalho e o novo pensamento econômico da região. Quando falamos sobre o desenvolvimento econômico do ABC Paulista, olhamos também para o contexto inicial, isto é, onde se iniciou o processo dos sindicatos, esses que são uma força importante na defesa dos direitos dos trabalhadores, em especial hoje, nos direitos dos professores, trabalhadores da sociedade responsáveis por formar as próximas gerações de cidadãos éticos, íntegros e responsáveis. No entanto, para que essa força industrial existisse e se reproduzisse, era necessário um alicerce social, professores para formar não apenas os filhos desses trabalhadores, mas também a futura mão de obra técnica e especializada que as indústrias demandam. A luta dos professores por melhores salários e condições de trabalho, portanto, estava diretamente ligada à qualidade de vida de toda a região e à formação da mão de obra que as indústrias precisavam. Primeiro que a luta sindical tem uma grande história, desde a Revolução Industrial, depois da Revolução Francesa, que os movimentos sociais começam a se articular, começam a se articular para poder defender os direitos dos trabalhadores. No Brasil, aqui, nós tivemos um grande momento, foi o momento das greves, das grandes greves, dos metalúrgicos, no final da década de 70, início da década de 80, até a derrubada da ditadura em 1985, e o sindicato dos professores. Nosso sindicato, ele também tem mais de 60 anos de existência. É um sindicato que é o maior sindicato da América Latina. Hoje temos em torno de 130 mil associados no estado de São Paulo. E ele tem um papel extremamente importante. Primeiro, que é do ponto de vista educacional, de organizar, de dar as ferramentas teóricas para os trabalhadores, ao mesmo tempo de organizar a categoria nas suas lutas para a melhoria do seu salário, para a melhoria no trabalho, e que, portanto, nós sempre tivemos uma busca unificada com o movimento sindical. Mas essa busca unificada, ela se deu mais fortemente a partir da fundação da Central Única dos Trabalhadores, que é uma central sindical, onde permitiu e permite que os trabalhadores se articulem, se organizem, e, portanto, essa central unifica, de certa forma, as próprias lutas dos trabalhadores de uma maneira geral. E o movimento dos professores é um movimento extremamente presente no dia a dia da classe trabalhadora e na relação com os outros sindicatos, particularmente com os sindicatos metalúrgicos também. O crescimento econômico do Brasil, segundo estudos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, ainda depende muito do aumento de recursos, mais fábricas, mais trabalhadores e pouco do aumento da eficiência. Mas a verdadeira transformação acontece quando o conhecimento se torna parte da produção. Por exemplo, enquanto a média nacional de anos de estudo das pessoas de 25 anos ou mais é de aproximadamente 9,7 anos, nas regiões metropolitanas mais desenvolvidas, como a ABC Paulista, esse número é maior, mas ainda é distante do padrão de países mais produtivos. Esses dados revelam uma verdade simples, mas profunda. Quanto mais valorizada é a educação, mais forte se torna a economia. Os dados do IBGE confirmam que o acesso à escola vem aumentando, mas ainda há desafios na qualidade e na formação profissional. São características diferentes. Os metalúrgicos, eles são funcionários de uma empresa, portanto, regido por uma legislação específica, pela CLT. Os funcionários do Estado são regidos por uma base estatutária e estadual. Então, são formatos diferentes de trabalho. E que, portanto, também nós temos pautas específicas, assim como os metalúrgicos têm pautas específicas em relação às demandas deles. Uhum. E grande parte dessas pautas também, elas dialogam no sentido de buscar o que é melhor, tanto para o metalúrgico nas suas reivindicações,
e buscar o que é melhor para a educação também naquilo que é melhor para a oferta do ensino-aprendizagem dos estudantes e dos professores. Portanto, a pauta, embora cada uma com sua especificidade, mas elas dialogam do ponto de vista da busca, da valorização humana, da potencialidade humana e, portanto, da melhoria da qualidade econômica, social e educacional e de trabalho também da classe trabalhadora. No ABC Paulista, região marcada pelo trabalho e pela indústria, o conhecimento tem um papel ainda mais decisivo. É aqui que o trabalho dos professores, representados pela POSP, se conecta diretamente com o desenvolvimento econômico. Porque valorizar a educação é valorizar o futuro, é transformar o conhecimento em força produtiva e a sala de aula em motor de progresso. É importante ressaltar que, apesar de não serem vistos como movimento principal nas greves do ABC Paulista, os trabalhadores da educação também tiveram muita relevância nas greves da década de 70. Em 1978, a POSP foi um dos sindicatos que apoiou a greve dos professores, movimento esse que fez com que a figura do professor como trabalhador deixasse de ser apenas como um ser vocacional, que apenas transmite conhecimento, que não deveria se importar com o salário e questões tidas como mundanas, para um ser que tem consciência de classe e transmite isso para seus alunos. Seria estranho se no momento que as greves dos metalúrgicos surgissem, isso não inspirasse outras classes trabalhadoras a buscar também seus direitos, visto que o momento que se encontravam ainda era uma ditadura militar, período altamente repressivo que buscava diminuir a fatia do bolo para os trabalhadores e aumentar depois, sendo que essa promessa nunca foi cumprida. Além disso, essa primeira grande greve não nasceu de uma alta cúpula ou de pessoas ultra-relevantes, mas do chão dos pátios, do chão das escolas. Os professores se reuniam nas salas de aula para falar sobre essas questões, que antes eram como mundanas, como parte dos trabalhadores que sim, tinham o direito de protestar. O resultado disso? 80 dias de greve. Que impacto nossos professores tiveram? Essas vozes ecoaram não apenas nas escolas, mas também nas fábricas e nas ruas. O ABC descobriria ali que a luta por direitos é também uma luta por conhecimento. O Sindicato dos Docentes, o Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo e também os sindicatos que representam os servidores em nível municipal, eles têm um papel importante, porque o educador ele desenvolve no seu educando essa perspectiva da busca por uma melhor localização do ponto de vista do trabalho. Então, quando nós desenvolvemos, digamos assim, pautas ou conteúdos do ponto de vista do interesse da vida do ser humano, dos nossos semelhantes, que é isso que a educação busca, que é potencializar, preparar, inclusive para o mercado de trabalho. Então, essa busca e esse preparo para o mercado de trabalho, ele repercute na economia local, na economia regional, no sentido de buscar garantir direitos, qualidade de vida, perspectivas e também desenvolver laços fundamentais no sentido de combater, de um lado, a exploração da mão de obra, a falta de perspectiva da nossa juventude e a melhor qualificação para a indústria, para o trabalho e para a vida das pessoas. Então, a educação, por mais que ela não tenha um envolvimento direto no aspecto do embate econômico, mas ela tem o papel de preparar as pessoas para o aspecto da cidadania, preparar as pessoas para a superação das dificuldades pessoais, preparar as pessoas para que eles possam estarem articulados no mercado de trabalho, e essa condição, de fato, tem um retorno para os educadores e para os educandos, também do ponto de vista da economia formal. O ABC Paulista foi durante décadas o coração industrial do país. Fábricas, linhas de montagem e bairros operários que pulsavam com a produção e o trabalho. Em 1973, a região viveu um ápice da expansão. Registros da época apontam taxas de crescimento próximas a 14%, um reflexo do vigor industrial daquele momento.
Enquanto isso, outra categoria-chave na formação do capital humano local também sofria: os professores. Estudos históricos sobre o magistério paulista apontam uma erosão do poder aquisitivo do corpo docente entre as décadas de 70 e 80, um achatamento real de vencimentos que só viria a ser enfrentado com mobilizações e greves ao longo da década seguinte. Essa perda de valorização do professorado tem efeitos diretos sobre a qualidade da educação e, portanto, sobre o futuro econômico da região. Bom, a organização sindical, historicamente, ela é crucial porque ela permite, né, que as pautas sejam pautadas de maneira coletiva e com mais força. Então, a organização sindical, e o ABC é uma escola para isso, né, por conta da tradição industrial, que eu me referi um pouco antes, ela é importantíssima para que as pautas das classes, dos setores produtivos, dos grupos de trabalhadores sejam levadas em consideração e ganhem força para serem atendidos. Se não bastasse a bagunça que a POSP fez nos anos 70, nos anos 80 foram um dos principais pilares para a formação da CUT, Central Única dos Trabalhadores. Sem contar que a POSP nessa época já era o maior sindicato dos professores da América Latina, sendo referência no campo de luta pelos direitos dos trabalhadores. E isso, como base, não só inspirou trabalhadores, mas fez com que, em 1888, os jeitos da educação fossem ainda mais consolidados, marcados, entre aspas, em pedra, na nossa Constituição pelo artigo 205 e 206. Essa força coletiva foi crucial para que, em 1988, a educação fosse inscrita na Constituição como um direito de todos e um dever do Estado. Do ponto de vista econômico, a educação deixava de ser uma despesa para ser entendida como um investimento social fundamental para a produtividade e a competitividade de longo prazo do país. No terreno dos números, os investimentos públicos em educação começaram a subir. Entre os anos 2000 e 2006, o Brasil chegou a aplicar cerca de 4,4% do PIB em investimento direto na educação, segundo fontes do INEP e da MEC. E desde 1988, o gasto público em educação com proporção do PIB partiu cerca de 3,99% para patamares superiores, ainda com desafios claros de qualidade e eficiência. Na dimensão econômica, estudos acadêmicos mostram que esses investimentos em educação se traduzem em mais produtividade, mão de obra melhor qualificada e aumento da renda real, ou seja, educar é literalmente impulsionar o crescimento. Quando aplicamos isso à história do ABC Paulista, aos professores mobilizados pela POSP e aos metalúrgicos que transformaram a educação em direito, vemos que a lei, o investimento e a prática se entrelaçam, e essa tríade, direito, recurso e mobilização, que moldou o desenvolvimento econômico da região. O ABC, que um dia girou em torno das indústrias, hoje começa a girar também em torno do conhecimento. No coração do grande ABC, a universidade deixou de ser apenas um espaço de aulas, tornou-se um motor de inovação. A UFBC, por meio de sua agência de inovação, a Inova UFBC, e de programas de empreendedorismo e transferência tecnológica, conecta pesquisa, empresas e governo, impulsionando novas tecnologias e startups locais. Essas pontes entre o saber acadêmico e a produção são peças centrais para uma economia que quer se reinventar. Tem várias perspectivas que são importantes. Do ponto de vista da indústria, especialmente, a gente entender esse contexto grave e urgente da gente entender que nós estamos num planeta finito e que nós precisamos repensar a nossa forma de produção, a nossa forma de energia, de maneira que a gente não acabe com a nossa casa, né, com o lugar onde a gente habita, que é o planeta Terra, pensando também nas gerações futuras, né? Então, a questão da discussão, especialmente dentro das ciências econômicas, é entender a economia não como algo descolado do meio ambiente, mas entender que a gente precisa repensar todos os processos econômicos a partir dessa perspectiva, a partir da perspectiva da sustentabilidade, a partir da perspectiva da bioeconomia, das energias renováveis e tantas outras discussões importantes que estão sendo cada vez mais aceleradas, até porque a gente vem sentindo os efeitos das mudanças climáticas de forma mais grave, né, de forma mais importante. Paralelamente, o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC vem desenhando estratégias para reposicionar a região na economia do século XXI. Em seus relatórios e planos estratégicos, incluindo o Plano 2021-2025, o eixo Inovação e Tecnologia aparece como prioridade, sinalizando uma agenda regional voltada à atração de investimentos tecnológicos e à modernização da indústria local. A economia do ABC Paulista ainda guarda fortes raízes industriais. Hoje, com cerca de 195 mil empregos na indústria de transformação e um PIB industrial estimado em cerca de 40 bilhões de reais. Mas também passa por uma transição. O setor de serviços e as atividades ligadas à tecnologia e educação crescem em importância no valor adicional local. Essa mudança estrutural exige mão de obra qualificada de sistemas e inovação que dialoguem com essas empresas.
É aí que entram os programas de formação. Quando a formação é bem direcionada e quando as universidades, empresas e poder público atuam em rede, a empregabilidade aumenta e as vagas de melhor qualidade são criadas. O consórcio e a UFBC já vêm atuando juntos em pesquisas e programas que mapeiam necessidades e potencialidades locais. Eu acho que o primeiro papel positivo que ela representa é o fato de que os alunos do ABC não precisam ir até São Paulo para fazer universidade pública. O que pode ser muito difícil todo dia, né? Pegar um trem, pegar um ônibus, pegar um carro, demora. Então acho que esse é o primeiro papel, um papel de suprir aqui na região uma oferta de muitos cursos que a região não tinha. Quem oferecia era a USP, a Unicamp, mais longe ainda, a Unesp. Então, em primeiro lugar, é uma questão de deslocamento, que é evitada, mas também tem a qualidade da UFBC. A UFBC foi montada como uma universidade de excelência, então ela atraiu muitos bons profissionais. Então os cursos que ela oferece são bons também, em cada área que ela oferece. São professores doutores, tem muita gente formada fora do país. A história da UFBC não é mais só de fábricas, é também de laboratórios, cursos técnicos e políticas públicas que reconhecem o valor do conhecimento. Investir em educação, inovação e qualificação é investir na capacidade da região de gerar empregos melhores, mais tecnologia e desenvolvimento sustentável. É assim que se converte saber em valor, e valor em futuro. Da fábrica à escola, do sindicato à sala de aula, o ABC Paulista continua a ensinar o Brasil que o desenvolvimento não nasce apenas do aço, mas do saber. O conhecimento é o motor invisível que move o futuro, e a valorização de quem o transmite é o que mantém viva a força de uma região que aprendeu a lutar e a pensar.